Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje iniciar o estudo da fisicoquímica. Bom, como que vamos trabalhar com esse primeiro conteúdo, quantidade de matéria mol? Quando vocês estavam no primeiro ano, vocês viram ligações químicas, iônicas e covalentes. Numa ligação iônica, vamos relembrar aqui um clássico exemplo da formação do sal de cozinha. Você tem lá o sódio, que na tabela periódica tem número atômico 11, e o cloro, que na tabela periódica tem número atômico 17. O que é número atômico? É a quantidade de prótons, que é igualzinha à quantidade de elétrons, tá? Pensando aqui em elétrons, porque as ligações se dão na eletrosfera, na camada de elétrons. Vamos fazer aquela distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauli para o sódio e para o cloro. Bom, o sódio fica assim a sua representação seguindo Pauli, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, tá? E para o cloro nós temos a seguinte distribuição: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Bom, para que isso serve? Para você lembrar aquela distribuição por camadas. O número 1 aqui, ó, ele representa a camada K, que tem 2 elétrons. Esses dois números 2 juntos são o segundo nível, a segunda camada, que é a camada L, que tem 8 elétrons. E aqui, ó, o número 3 representa a camada M com um elétron só, tá? Para o cloro, nós teremos o seguinte, ó, o número 1 é camada K com 2 elétrons, os dois números 2 somados resultam em 8 elétrons na segunda camada, e aqui ó, nós temos duas vezes o número 3. Então, tanto o 3S2 quanto o 3P5 são da última camada, a camada M, que dessa vez tem 7 elétrons. Bom, quando eu analiso o sódio e o cloro, eu vejo o seguinte: o sódio tem 1 elétron na última camada. Toda vez que o átomo tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele é metal. Então, eu vou falar que o sódio é um metal. Agora, se na última camada eletrônica, que é a camada chamada de valência, o elemento tiver 5, 6 ou 7, ele é ametal, o contrário de metal. É o caso do cloro. O cloro na camada de valência ele tem 7 elétrons. Então o cloro é um ametal. Tá. Que tipo de ligação eu uno metal com ametal? Ligação iônica. Qual a intenção de fazer uma ligação iônica? Que ambos os átomos adquiram configuração de gás nobre. O que é configuração de gás nobre? 8 elétrons na última camada. Dá uma olhada para o sódio. Ó. O sódio na última camada tem 1 elétron só. O cloro na última camada tem 7. O que acontece quando os dois se encontram? Eu vou pensar o seguinte, ó, o sódio na última camada ele tem 1 elétron, tá? O cloro na última camada ele já tem 2, 4, 6, 7. Quando um átomo tem poucos elétrons na última camada, para ele é fácil liberar. Então o sódio, com muita facilidade, ele libera esse 1 elétron. Então pensa o seguinte, ó, se ele doar esse 1 elétron, a sua última camada desaparece. E qual que agora vai ser a sua nova última camada? L com 8 elétrons. É o que ele quer. O cloro, por sua vez, como ele tem já muitos elétrons na última camada, para ele é fácil puxar mais para completar a eletrovalência, para completar o octeto, os 8 elétrons. Então, ó, o cloro já tem 7, se ele ganhar mais 1, ele também fica com 8 na última. Então, quando os dois se encontram, são essas duas últimas camadas, tanto do sódio quanto do cloro, que se envolvem. E aí, aproximados os dois, o sódio vai naturalmente doar 1 elétron para o cloro, formando aqui um grãozinho de sal de cozinha, cloreto de sódio. Esta é a ligação iônica, esse é um composto iônico que é um sal, né? O que é sal? Mistura de cátion e ânion, que se deu através de quê? De uma ligação iônica. Então, isso vocês já sabiam, já tinham feito vários tipos de compostos iônicos. A minha pergunta a respeito do sal de cozinha é a seguinte, deixa eu agora apagar aqui para mostrar para vocês um questionamento a respeito do sal, tá? A gente já sabe que a fórmula do sal de cozinha é NaCl, cloreto de sódio, né? Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, quer ver? Deixa eu apagar aqui.
que eu quero saber é o seguinte, ó. Se, por exemplo, eu tiver um recipiente que tenha uma massa de 100 gramas de sódio e num outro recipiente eu também possuir a mesma massa, 100 gramas de cloro, tá? Quanto será, então eu tenho 100 gramas de cada um dos reagentes, das matérias-primas. Quanto será, qual será provável a massa de NaCl que eu consigo produzir? Então o que eu quero saber é o seguinte, se eu tiver 100 gramas de sódio e 100 gramas de cloro, juntar esses num só recipiente, quanto provável eu vou produzir de sal de cozinha? E aí, o que vocês acham? Será que 200? Porque 100 mais 100 dá 200, né? Será que é assim? Aquela lei do Lavoisier, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos? Será que eu vou conseguir produzir 200? Será que eu vou produzir uma quantidade menor que 200 gramas? E aí, como saber? O que a gente poderia pensar? Bom, o que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. Você viu há pouco, na outra lousa que eu fiz, que o sal de cozinha é feito através de uma proporção de 1 átomo de sódio para 1 átomo de cloro. A proporção aí é de 1 para 1. Se eu tenho um sódio, eu preciso de um cloro. Se eu tenho um cloro, eu preciso de um sódio. Se eu tiver 10 cloros, eu vou precisar de 10 átomos de sódio. A minha pergunta é, para que eu tenha exatos 200 gramas, você concorda que em 100 gramas de sódio eu teria que ter a mesma quantidade de átomos do que em 100 de cloro? Será que em 100 gramas de sódio eu tenho a mesma quantidade de átomos que eu teria em 100 gramas de cloro? Provavelmente você deve estar falando para mim, acho que não. Por que não? Porque são átomos diferentes, cada um deles tem uma massa atômica diferente. Em 100 gramas de sódio, não necessariamente eu tenho a mesma quantidade de átomos que eu tenho em 100 de cloro. Eu só teria exatas quantidades se eu estivesse falando do mesmo elemento químico. Mas eu não estou falando do mesmo elemento. Eu estou falando aqui de 100 gramas do metal sódio e 100 gramas do ametal cloro, que tem características químicas e físicas completamente diferentes. Um é metal, outro é ametal, um em temperatura ambiente é gasoso, o outro não é. Enfim, completamente diferentes. Então eu não posso falar que em 100 gramas desse eu tenho a mesma quantidade de átomos daquele. É tipo assim, o que é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Você vai falar, é a mesma coisa, a mesma massa, 1 quilo. Agora, para ter 1 quilo de algodão, tem que pegar um montão assim de algodão. E 1 quilo de chumbo só um pouquinho. As massas são iguais, mas como eles são elementos diferentes, são densidades diferentes, em um pouquinho de chumbo eu já consigo reunir 1 quilo. Eu preciso de um montão de algodão para fazer o mesmo quilo. Então aqui, não é porque eu tenho as mesmas massas que eu teria a mesma quantidade de átomo, porque assim, para que tudo se transforme em sal de cozinha, você concorda que eu teria que ter um sódio para um cloro o tempo todo? E aqui eu não necessariamente tenho. E aí, como é que os cientistas resolveram esse problema? Por muito tempo, não resolveram nada. Por muito tempo, sabe como que se descobria qual será a real produção, qual é a massa produzida? Fazia-se, misturava-se. E assim, misturava X de A mais X de B para ver se tudo gerava AB. E não gerava. Muitas vezes acontecia acidentes, gente. Quando eu falo acidentes, é fato. Misturava um com o outro, aí sobrava, por exemplo, um gás. E o gás altamente tóxico. Aí o cara que estava fazendo a mistura morria, intoxicado. Misturava A mais B para gerar, para ver quanto gerava do outro, ocorria explosão. O cara morria explodido. Tô falando sério, não é brincadeirinha não. Aí misturava A mais B de novo e ocorria uma explosão enorme, incêndio. Então assim, muita gente morreu porque só se sabia exatamente o que era gerado fazendo. Eu não conseguia assim sentar e calcular, bom, obrigatoriamente se eu misturar tanto de um e tanto de outro, todos os átomos estarão envolvidos. Não era possível fazer isso. Até que um cientista, tá? Chamado, deixa eu colocar aqui para vocês,
nominho dele aqui, um nome diferente para nós, Avogadro. Avogadro ficou durante 4 anos lá na universidade que ele era pesquisador, que ele trabalhava, tentando descobrir uma maneira de se, ao misturar quantidades pré-estabelecidas, saber exatamente o que seria produto. Mas por que ele ficou fazendo isso? Porque era necessário, senão ficava só o tempo todo, misturava para ver o que acontecia. Então era necessário saber de antemão, para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, capacidade de produzir tanta coisa. Por exemplo, eu consigo produzir aço sempre do mesmo jeito, porque eu uso as mesmas medidas. É como uma receita de bolo. Se você variar as medidas, não necessariamente você tem aquele produto. Agora, se você usou a receita exatamente as medidas, teoricamente você vai ter o mesmo material. Por exemplo, vai comprar uma bolacha, sei lá, uma bolacha que você gosta. Tem sempre o mesmo sabor, aquela que você gosta. Por quê? Porque eles usam as mesmas medidas. Se mudar, o produto é diferente. Então é isso que precisava. Eu precisava saber exatamente, não ter que experimentar para saber o que eu iria gerar. Então era a preocupação do advogado, saber sem precisar experimentar, ao misturar medidas variadas, quanto de produto eu teria. Então ele sabia o seguinte, naquela época muita gente morria, né, com os acidentes, então ele falou assim, vou trabalhar com alguma coisa não perigosa. Então ele resolveu trabalhar com isso daqui, ó, H2O. H2O é perigoso? Não, só se eu separar o hidrogênio do oxigênio, o hidrogênio sozinho é explosivo, mas não era isso que ele estava fazendo. Então ele já sabia um monte de coisas sobre a água. Por exemplo, ele sabia que a água era constituída de 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, tá? Então já se sabia disso. Já se sabia que um é diferente do outro, porque cada um deles tem quantidade de prótons, nêutrons e elétrons diferentes. Então ele já sabia que a massa atômica do hidrogênio era diferente da massa atômica do oxigênio. Por que agora eu estou falando de massa e não estou falando de quantidade de elétrons? Elétrons a gente estuda quando a gente vai trabalhando as ligações. A massa nós vamos trabalhar porque eu não falei agora há pouco para 100 gramas de, então eu vou trabalhar com as massas de cada um também, porque depois eu vou trabalhar com a balança média massa. Então já se sabia da massa atômica de cada um, que é aquela que está lá na tabela periódica, o maior número para cada um deles. No caso, a massa atômica do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Já se sabia o seguinte, numa única molécula de água, há 2 hidrogênios. Então ele multiplicava aqui por 2 para falar da massa total de hidrogênios representados na água. A massa total era de 2 unidades. E do oxigênio, como eu só tenho um oxigênio, multiplica por 16, por 1 mesmo, e 16 mais 2 era 18. Era não, né, gente? Então a gente já sabia o seguinte, que uma única molécula de água, uma única, tinha 18 unidades de massa atômica, que a gente chama de UMA. Aqui não é uma medida, porque assim, o átomo tem massa, só que é muito pequena. Então a gente não determina gramas, miligramas, microgramas, a gente fala em unidades. Então eu falo o seguinte, numa água, eu tenho 18 unidades de prótons e nêutrons, 2 advêm do hidrogênio e 16 advém do oxigênio. Então, uma única água, se fosse possível segurar uma água aqui na mão, tá? Uma única molécula, é possível segurar, mas não apenas pensar em olhar para uma única, né? Mas se eu tivesse com uma única molécula aqui na minha mão, eu teria 18 unidades de massa atômica na minha mão, 18 partículas. Então, já se sabia um monte de coisa. Já se sabia também o tamanho de cada átomo, o volume de cada átomo. Então já se conhecia muita coisa. Aí o advogado falou o seguinte, bom, já que a gente conhece bastante coisa sobre a água, eu vou lá na balança. O que balança mede? Balança mede massa. Gramas, miligramas, quilogramas. E ele falou o seguinte, eu vou lá na balança e vou colocar na balança, já que uma única água tem 18 unidades, 18 partículas, não dá para trabalhar com partícula, que a gente não consegue enxergar. Ele falou o seguinte, eu vou lá na balança e vou colocar num copinho exatamente 18 gramas de água, tá? 18 gramas. Aí ele fez o seguinte, foi lá numa balança e colocou exatamente 18 gramas de água, tá? Aí depois ele fez o seguinte,
ele pegou um recipiente parecido com uma proveta, que é um cilindro que mede volume, e transferiu esses 18 gramas para esse cilindro, tá? Aí ele resolveu fazer o seguinte, ele mediu essa altura aqui, ó, que os 18 gramas de água ocupavam, tá? Ele resolveu medir essa altura, certo? Para que ele resolveu fazer isso? Eu disse a vocês que já se sabia naquela época qual era o volume de cada átomo. O que é volume? Espaço ocupado. Então ele já sabia o volume do hidrogênio, o volume do oxigênio e já sabia também qual era o espaço ocupado por uma água, o volume de uma molécula. Aí o que ele fez? Bom, ele mediu aqui essa altura. E ele fez uma estimativa que foi a seguinte, o que é uma estimativa? Um cálculo aproximado. E ele fez o seguinte, olha, bom, eu já sei o tamanho, ou melhor, o espaço que uma molécula de água ocupa. Se aqui o espaço ocupado foi esse, quantas moléculas será que eu coloquei aqui? Aí, por estimativa, que é o mais ou menos, ele estimou o seguinte, que 18 gramas de água, sabendo o tamanho de uma água, se o espaço ocupado foi esse, tinha aproximadamente aqui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Gente, o que é 10 elevado a 23? São 23 zeros depois desse número 6. Isso é muito ou é pouco? Isso é muito. Isso significa o seguinte, que as moléculas são grandes ou pequenas? Muito pequenas. Aí ele falou, legal, então eu vou fazer assim, ó. Toda vez que eu tiver 18 gramas de água, quantas moléculas eu juntei? 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Ele falou, então eu vou usar isso como padrão para a água. Se eu juntar 9 gramas, quantas moléculas eu terei? 3 vezes 10 a 23. Se eu tiver aqui 36 gramas, que é o dobro, eu teria aqui 12 vezes 10 a 23. Então ele guardou isso para água. Ele falou, legal. Então, 18 gramas de água, que é a mesma coisa. Por que ele usou 18? Porque a água, uma molécula tem 18 unidades. Para ele não ficar com muitos números para a mesma água, ele resolveu jogar lá uns 18 gramas, tá? Então, para não ficar com uma numeração muito variada para a mesma molécula. Então, ele pensou o seguinte, então toda vez que eu tiver 18 gramas, eu juntei 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ele falou, legal, vou guardar isso. Aí ele resolveu começar a trabalhar com outras coisas, tá? Aí ele resolveu trabalhar com carvão. Carvão, gente, também não é perigoso não. Você fala, é sim, carvão queima, só se eu acender, né, numa churrasqueira. Então ele pegou lá carvão, pozinho de carvão, tá? Que é feito basicamente do elemento químico carbono. Então carvão é basicamente carbono. Não é só carbono não, mas vamos imaginar que o nosso fosse puro carbono, tá? Então feito só de um elemento químico, ó, carbono. Que lá na tabela periódica tem massa atômica 12 e número atômico 6. Aí ele resolveu fazer o seguinte, de novo ele foi para a balança e ele mediu exatos massa de 12 gramas de carbono, tá? 12 gramas de carbono, que é o mesmo número lá da massa atômica. Agora só tem carbono, então ele não está juntando, tipo, 2 hidrogênios e um oxigênio. Aqui ele só está falando de um elemento, né? Substância simples. Aí ele falou o seguinte, bom, vou pegar 12 gramas de carbono, que é o mesmo número lá da massa atômica, o 12 lá na massa atômica são prótons e nêutrons. Aqui é matéria, quantidade de matéria muito mais do que 12 unidades, tá? Então ele resolveu pegar 12 gramas e de novo ele pegou o recipiente lá parecido com uma proveta e colocou aqui essa massa de 12 gramas. Também naquela época já se sabia o volume do carbono, ou seja, o espaço que um átomo ocupa. Quando ele fez isso, ele falou, bom, eu peguei 12 gramas e transferi para cá e medi de novo a altura agora desta coluna. Para surpresa dele, sabe quanto deu? 6 vezes 10 a 23. Só que agora são átomos. Ele falou, nossa, que interessante. Quando eu peguei 18 gramas de água, que eram as 18 unidades, eu percebi que eu juntei 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora que eu pego 12 gramas de carbono,
que é um elemento só, eu percebi que se um carbono tem um tamanho X e a altura aqui deu Y, né? Quer dizer que aqui eu também juntei 6 vezes 10 a 23 unidades. Só que agora são de átomos, porque agora eu estou falando de um elemento só. Lá era molécula, porque eu juntei H2O, hidrogênio e oxigênio. Ele falou, nossa, que coincidência. Nossa, eu vou ter que desempatar isso, né? Aí, ele falou, bom, mas mesmo assim eu vou deixar marcadinho. Se eu juntei 12 gramas de carbono, eu juntei 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tivesse aqui 24 gramas, aqui eu teria 12 vezes 10 a 23 átomos. Se aqui eu tivesse 6 gramas, aqui eu teria 3 vezes 10 a 23 átomos. Ele falou, opa, vamos ter que desempatar, né? Aí ele fez o seguinte, resolveu pegar o sal de cozinha. Lembra que a gente estava falando no começo do sal de cozinha? A gente sabe que o sal de cozinha é NaCl, substância composta de sódio e cloro. Lá na tabela periódica, o sódio tem massa atômica 23 e o cloro tem massa atômica 35,5. Aqui eu não preciso multiplicar por nada, porque por molécula tem um sódio e um cloro. Então, somados aqui, 58,5. Aí ele falou assim, agora eu vou enganar a minha experiência. Aí ele falou o seguinte, eu sei o tamanho de uma molécula de NaCl, uma só, eu sei o tamanho dela. Já que tudo está dando 6 vezes 10 a 23, eu vou pegar um recipiente, tá? E vou colocar aqui a altura equivalente, porque se uma molécula ocupa o espaço X, 6 vezes 10 a 23 vai ocupar o espaço Y. Então ele colocou aqui sal de cozinha até o espaço Y. Que para ele, de acordo com os cálculos dele, ele havia colocado aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Dessa vez ele não foi primeiro para a balança, ele simplesmente fez o seguinte, uma molécula ocupa o espaço X, vou colocar 6 vezes 10 a 23 moléculas, que espaço eu vou ter que ocupar? Y. Então ele encheu de sal de cozinha até Y. Quando ele encheu, por estimativa, ele tinha essa quantidade de moléculas. Aí agora ele fez o seguinte, ele foi para a balança, transferiu todo esse conteúdo para a balança. Quando ele colocou na balança, sabe quanto deu? 58,5 gramas. Cara, o que ele tinha descoberto? Um padrão. O que ele percebeu? Que toda vez que eu tiver uma substância química, simples ou composta, eu tiver lá, extraído da tabela periódica, as massas atômicas dela, feito a somatória, para falar quantas são as unidades numa molécula. Se eu pensar neste número em massa, toda vez que eu pego esse número e penso nele em massa, eu vou reunir sempre a mesma quantidade de unidades. Por exemplo, o que é uma dúzia? Ah, professora, uma dúzia é 12. De quê? De laranja ou de banana? Aí você vai falar de qualquer uma. Uma dúzia de bananas, 12 bananas. Uma dúzia de laranjas, 12 laranjas. Agora, se eu pegar 12 bananas e colocar numa balança, dá a mesma massa de 12 laranjas? Não, não dá não. Por quê? Porque banana tem massa diferente de laranja. A laranja, provavelmente uma dúzia de laranja, é mais pesada do que uma dúzia de bananas. Aqui é a mesma coisa. Toda vez que eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho as mesmas unidades. Só que dependendo se for sal de cozinha, 6 vezes 10 a 23 moléculas vai dar 58,5 gramas. Agora, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono serão 12 gramas. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água serão 18 gramas. O que ele padronizou? Ele padronizou isso aqui que eu acabei de escrever aqui no título, ó, a quantidade de matéria em mol. O que é esse negócio de mol? Toda vez que eu tiver 18 gramas de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, não é isso? Toda vez que eu tiver 12 gramas de carbono, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Aqui eu falo átomos porque eu falo de um elemento só. Toda vez que eu tiver 58,5 gramas de sal de cozinha, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. O que essas três coisas têm em comum? As unidades, 6 vezes 10 a 23. Toda vez que eu tiver 18 gramas de água, eu juntei 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí eu vou falar que eu tenho aqui 1 mol.
Toda vez que eu tiver 12 gramas de carbono, eu juntei 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E daí eu também reuni 1 mol. E se eu tiver 58,5 gramas de sal de cozinha, eu também juntei 6 vezes 10 a 23 moléculas e tenho 1 mol. O que é um mol? O mol é a massa atômica em gramas. Como que eu descobri esse 18? Eu peguei lá na tabela periódica, o hidrogênio, o oxigênio. Toda vez que eu fizer a massa atômica de uma substância qualquer e pensar nela em gramas, eu juntarei dela sempre a mesma quantidade de partículas. E toda vez eu vou falar que eu tenho 1 mol. Então, se eu perguntar assim para você, quanto é 1 mol de água? Você vai falar 1 mol de água são 18 gramas. E se eu perguntar, para fazer 1 mol de água, quantas águas eu juntei? 6 vezes 10 a 23. Aí eu pergunto assim para você, quanto é 1 mol de carbono? Aí você vai falar de carbono são 12 gramas. E eu pergunto, quantos átomos você junta? 6 vezes 10 a 23. Aí eu falo assim para você, tenho 58,5 gramas de sal de cozinha, quantos mols eu tenho? Você vai falar 1 mol. E para fazer esse 1 mol, quantas moléculas eu juntei? 6 vezes 10 a 23. Então isso é mol. Mol é quantidade de matéria em grama. O mol seria uma dúzia. Uma dúzia é sempre 12. Um mol é sempre 6 vezes 10 a 23. Só que dependendo da substância, as massas serão diferentes. 1 mol de bananas e 1 mol de laranjas. 12 unidades, só que são massas diferentes. Então o mol representa sempre esse número aqui, ó, 6 vezes 10 a 23, quer seja moléculas ou átomos. Entenderam? Mol legalzinho? Mol chato? Não, mol legal. Agora nós vamos fazer exercícios para fixar esse assunto. E é isso, é só isso que nós temos que entender no conceito. Mol é uma medida que reúne sempre 6 vezes 10 a 23 unidades. Aí nós vamos trabalhando os exercícios que vão sempre contando historinhas, mas basicamente o sentido do conceito é esse, mol, unidade, que reúne sempre 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, certo, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.